Olá, gente, vamos iniciar mais um Arte e Militância, esse programa que traz sempre uma história de vida de uma pessoa que tem uma vinculação direta com a produção cultural do estado do Ceará. Um programa do PT estadual, YouTube e Facebook. E eu tenho o prazer de contar aqui hoje com uma amiga, uma pessoa que eu conheço, sua trajetória artística desde a década de 80. Tenho muito carinho por ela e ela vai contar aqui sua história desde o nascedouro, porque tem essa coisa da história de vida, de valorização da história de vida. A gente começa a perceber, quando a gente começa a pesquisar, que parece que as vidas das pessoas começam quando elas começam a produzir, mas na realidade começa lá, né, com seus pais, seus avós, no lugar onde ela nasce, depois aquela movimentação, aquela dinâmica na adolescência. Então eu estou falando aqui de Marta Aurélia, olha aí, atriz, comunicadora, cantora, compositora, né? Radialista, figura aí de muitas facetas culturais. E aí, Martinha? Oi, Pingo. Finalmente, né? Não é, Marta Aurélia? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui contigo, né? Assim, porque eu acho que a gente, se eu não me engano, né, o primeiro espetáculo musical, assim, pelo menos que eu fiz, assim, né? Eu comecei, foi contigo. É que verdade. espetáculo é esse? Vamos já cantar a música aqui, eu me Era lembro. uma pergunta. E sabe que isso sempre me marcou profundamente, porque eu adoro as perguntas, muito mais do que as Eu respostas. não sei se é isso, Martinha. São mágicas as ruas Minha nossa, da nossa cidade. Quando a noite desce, viram lençóis. Quando a noite sobe, são camas de faquir. Ai, lindo. Eu me lembro. Aí tem, são misteriosos os Os artistas das das ruas. ruas. Ora A gente são das- crianças vestidas de fera, ora são feras vestidas de Vestidas de criança. Eu me lembro que ali também nesse espetáculo tinha Mourão, tinha Tinha Mourão. Mourão. Aí terminava assim, ó. Porém o mais estranho é que ainda não entendi. Que espetáculo é este? Que espetáculo é este? Que espetáculo é este? Que espetáculo. É um disco que eu lembro, é uma parceria minha com o Diogo Fontinelli. Dioguinho. Dioguinho, maravilhoso. Olha só, e eu tenho um carinho muito grande, né, por aquele momento, assim. Eu me lembro que você me convidou para fazer uma participação no seu espetáculo. É verdade, nós E vamos aí chegar nele daqui a indo, pouco. a gente foi indo. Quando eu dei fé, estávamos os dois muito tempo no palco, né? Cantei muitas músicas Foi tuas, massa. junto Eu com tenho um você, cartaz disso aí. né? Tem Guaraci tudo. Rodrigues era o diretor, Guaraci né? Rodrigues, saudoso parceiro. Saudoso, Mas querido. nós vamos chegar aí, mas nós vamos começar lá pro Banabuiú. E se eu te disser que é Banabuiú. antes de Banabuiú? Então pronto, então como é que começa aí? Diga aí, como é que começa? Olha, por trás de uma artista, tem sempre um ser humano. Há que a gente lembrar disso. Claro, Que a gente vários. esquece, né? Assim, com muita facilidade. Eu acho que até ao longo da vida, nas nossas trajetórias, que são sempre trajetórias de muita luta e resistência, a gente fica tanto nesse lugar da luta e da resistência, porque é necessário, né, de se construir e tudo mais, que a gente, às vezes, corre esse risco de se esquecer, né? De esquecer de si, de esquecer da sua história, de esquecer dos seus. Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar sempre, né? Então, fale dos seus. Então, eu nasci em Banabuiú, eu, minhas irmãs e meus irmãos. Quantos? Somos, ao todo, 7 filhos e filhas. E né? você é 4 qual filhas. desse? Eu sou a primeira. Primogênito. Com tudo que isso traz de muito bom e com tudo que isso traz de muito desafiante, né? Mas, para a gente nascer ali, assim, minha mãe veio do Cariri, né? De Milagres, e meu pai estava ali, Joatama, e naquela região Quixadá, próxima né? de Quixadá, já, né? E ele foi trabalhar no Denox, Ah, entendi. como topógrafo, e conseguiu esse trabalho, esse emprego lá em Banabuiú. Então, a partir dali, né, assim, aí minha mãe casou com, né, eles se casaram, minha mãe Se muito casaram lá no novinha. Juazeiro ou já em Banabuiú? Não, ali mesmo no Se Quixadá, conheceram por né? ali, né? Foram para ali. E ali, pouco tempo depois, eu já nasci, né?
E então, assim, a gente passou a primeira infância. E me diga uma coisa, e ela? Ele era topógrafo e ela cuidava dos meninos, né? Das meninas. Mamãe era 7. doméstica. 7, Mamãe hein? era somente Ora, doméstica. mas 7 meninos, Já somente é muito, porque era 7 meninos. sim, sim. Porque eu digo somente porque depois ela revolucionou. Ela, com 40 anos, um pouco mais, ela voltou a estudar, fez concurso público, passou, Que maravilha. né? Depois dos meninos criados, né? Foi uma grande profissional na área dela, na área de saúde, né? De assistente de enfermagem e tudo Que mais. maravilha, Martim. Então, só que assim, a gente ficou muito ali e pouco tempo, assim, acho que eu tinha uns 9 anos de idade, a gente já veio para E o Fortaleza, que toda a você fez família. até 9 anos? O que você fazia lá? Você se lembra? Brincava de pedra, tinha umas brincadeirinhas Vocês com as moravam no centro da cidade de amiguinhas. Manabuí ou num sítio, uma coisa mais afastada? Numa rua chamada Rua do Arame, que é a rua onde eu nasci, que é uma rua que hoje em dia me contaram que ela virou meio que um bairro, né? Eu sei. Mas era uma rua muito simples, né? Assim, Que imagina, é esse, você criatura lembra? chama arame, né? Era areia, era Mas calçamento, eu que era? tenho calçamento. Que calçamento? Como é Você que é? se lembra se era Que areia? calçamento? Areia, né? Aí Pedra e tal. brincava ali. Era uma casa maravilhosa, assim, eu tenho uma lembrança incrível, porque esse tempo parece um tempo muito onírico, sabe, assim, eu tenho muita lembrança bonita desse tempo. Algumas nem tanto, mas esses nem tanto meio que se afogam no mar de coisas boas que teve aquele tempo ali, né? Era uma casa voltada para o horizonte, né? Então, o meu quintal, tinha goiabeira, tinha, né, Dava para ver assim, o sertão. e dava para ver o sertão, o céu, né? Tinha o infinito diante, né? E eu saía muito, a minha relação era muito mais com essa parte da casa, a parte de trás, do que com a parte da frente, né? A parte da frente, depois eu falo, mas a parte de trás, eu ia para a escola por ali, eu saía pelo quintal, né? E atravessava sei lá, o nome daquilo, gente, a Uma cerca, cerquinha. né? Uma cerquinha, e eu dava de cara com aquele horizonte, então não tinha uma rua, uma via única, eu tinha um espaço aberto gigante. Eu podia fazer o percurso que eu quisesse, assim, né? Contanto que eu fosse na direção da escola, Com óbvio. certeza, né, Martim? E criança, ia com os irmãos, E é? é uma liberdade, imagina, liberdade imensa, uma criança poder sair, ia para a escola só, né? Sair assim, né? E saía e voltava e estava tudo certo, estava tudo seguro, né? E brincava de quê por lá? Então, eu sempre fui uma criança meio estranha. Eu já era meio velha nessa época, né? Assim, meio velha não, antiga. Eu me sentia como um ser de outro planeta, assim, uma coisa. Porque eu era só também, meio só, né? Muito solitária. E eu acho que eu já tinha uma densidade interior, assim, que eu sentia, né? Assim, então, embora eu tivesse momentos muito legais com as minhas amiguinhas, né, vizinhas, né, de brincar, tinha uma brincadeirinha que era com pedrinhas, que a gente juntava várias pedrinhas e criava um jogo, né, de jogar essas pedrinhas para o alto, né, enfim, criava umas casinhas, ia jogando a pedra dentro da casinha, dentro não sei o quê. Uma onda, eu não me lembro mais direito como é que era, mas era muito gostoso Então fazer você estava isso. cercada de pedras, porque ali dava para ver os monólogos de Quixadá e Exato. brincando de pedra. Inclusive, eu passava algumas férias, né, nas pedras de Quixadá, porque parte da minha família paterna, né, estava lá. Então, criança, a gente ia, né, assim. Então, Mas, tinha as pedras, tinha o leite da vaca, né, ali. não sei. E era muito, muito E o seu interessante pai isso. trabalhando nas obras ali. E papai sempre por aí, né? Viajando Topógrafo, de cidade em cidade, né? Construindo açudes e maravilha. etc. E aí, como é que é essa vinda para Fortaleza? Como é que é? Então, eu não sei muito bem como foi. Eu Às não vou vezes dizer eu de me sua idade, não, eu lembro vou dizer que você é próximo à minha. Então, você está por como é que ali em é. 60 e pouco, você nasceu em 60 Eu tenho o e... maior orgulho da minha idade. Eu vou 62, fazer né? 63 anos Tu... agora, no dia 11 de novembro de Então você 2024, nasceu 61. em 61. 61, 11 de novembro. Eu, é, eu quero muito, eu desejo muito, e eu faço, né, assim, por onde, na medida dos meus possíveis,
estar bem aos 63 anos, 64, Está 65, viver 100, 150, 200 anos. Então, esse é o meu propósito. É Aí, ter então, saúde e continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Massa. Agora, essa questão da idade, né, ter 70, É. 80, 90, isso para Não, é mim até é o porque de esse menos. programa Eu aqui é... já tinha 100 anos com Não, 5. pois aí, esse programa aqui é Não bom, é né? Que a gente problema. começou com o pessoal de 80, Zé Tassi, Janga Zé, depois foi pro pessoal de 70. Agora nós estamos com o pessoal de 60. Aí chegam uns amigos meus aqui, assim, artistas, né, de 40 e tal. Diz, Pinga, pô, o teu programa é tão legal. Eu queria falar, rapaz, você tem quantos anos? Ele disse 40. Daqui a 20 anos eu lhe chamo, ó. Aí Eu é o seguinte, aí você veio em... Então você veio em 70 com a sua família para Fortaleza. Foi. Eu me lembro que eu acho que um dos eventos que marcou essa nossa, né, assim, o Transição. momento antes, né, foi, eu acho que a Copa de 70, né? É. Porque meu irmão mais novo nasceu durante a Copa de 70 e eu me lembro que teve um gol do Rivelino. Foi um gol e tanto, e todo mundo gritou muito, Rivelino. E o menino tinha acabado de nascer, aí pá, jogaram essa O de nome. Rivelino no menino. Isso foi Mas lá ele já no, tinha um no nome Banabuiú batizado. ainda, Banabuiú ainda. Isso ainda em Banabuiú. Aí esse meu irmão, Marcos Antônio, ele passou a ser chamado de Rivelino Riva, né? Por conta dessa coisa. E logo em seguida a gente veio. Como é que foi? Vieram de quê? Um pau de Eu arara, não lembro ônibus, caminhão, tu lembra dessa viagem? Olha, eu não lembro direito, está um pouco nebuloso, mas o que vem na minha mente muitas vezes, porque toda essa parte para mim é meio onírica mesmo, assim, tem muitas imagens que eu não sei mais o que é real, o que não é. Não sei. Mas uma sensação que eu tenho, que é uma sensação que traz uma imagem, é assim, como se a gente viesse de mudança num carro grande, pode ser um pau de arara, não sei, né? Com as coisas em cima do carro, né? Assim, um caminhão, alguma coisa desse tipo, e ao longo do percurso, ao longo da estrada, as coisas foram caindo, né? As coisas foram ficando para trás, né? Isso não aconteceu, isso não foi um fato. Lógico, isso aí é só... Né? Isso é viagem. Que a gente aproveita e tenta fazer lógico, um pouco de poesia. Aí chega... Eu até escrevi sobre isso. Eu fiz uma coisa que eu chamei de Cidades Invisíveis, uma coisa que eu escrevi recentemente e está no álbum que eu ia trazer para você fisicamente. Estou chateada que eu não trouxe. Não, mas a gente se encontra pelo Benfica. Você agora é benfiquiano novamente. Exato. Voltei, do Benfica, a gente se cruza aqui, porque aqui é nosso território. Aí, Martinho, você vem para que bairro com a sua família? Então, a gente veio para o Conjunto José Walter, terceira etapa, quase quarta, que não existia na época. Eu não acredito, né? Que tu foi minha contemporânea de Zé Walter. Então, Pingote. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Porque... Eu assim, a gente veio para lá, mas eu vivia muito na casa da minha avó, que era no Montese. Ali, ela morava em frente, onde... O que é lá agora, hein? Por um tempo tinha um Ronce, mas era em frente a rádio, uma rádio PR9. A rádio PR9, que depois virou Ronce, depois virou Extra, depois virou Atacadão. Minha nossa, a que ponto nós chegamos. Sim, Martinho, uma lembrança incrível dessa rádio aí. Mas tua família morava na quarta etapa ali no final, perto do Lago Azul. Não tinha quarta ainda. Eu sei, a terceira, ali perto daquela quadra, no colégio. Eu acho que em frente um campinho, assim, tinha um campo aberto, assim, não tinha, um espaço enorme. Então era no começo da terceira, entre a E e F. Talvez. Tinha uma avenida E, aí tinha um espaçozão de mato grande. Talvez. Depois tinha a F, aí tem uma subida que vai dar na G, vai dar e a gente foi contemporâneo, a gente não se cruzou. Pois porque eu era da primeira etapa, eu era da elite. Tu era chique. Eu era da Rua 8 ali, vizinha perimetral. Eu era eu era mais novo que você, né? Exato, eu era do fim da terceira etapa, quase quarta, quase que não existia. Eu sei, eu era do começo, mas eu era um danado, eu andava aquilo tudo. Porque eu cheguei lá também em 70. Com 6 anos. E tu vinha de onde? Eu vinha daqui perto, ali onde morou o Rosenberg, onde morou o Aldífagas, ali na Tenente Benévolo, vizinho Mercado dos Pinhões. Tu é daqui mesmo? Sou, de Fortaleza. Tu é de Fortaleza. Nasci aqui, meu pai veio de Beberibe, minha mãe de Aracati, nasci aqui. Aí fomos pro Zé Walter, foi a nossa cidade do interior, adorei chegar no Zé Walter, ver lagoa, campo de futebol, menino, eu era moleque. Sim, aí tu ficava no Montese, foi estudar onde? Aí eu fui estudar
Ixi, Maria, onde é que eu fui estudar? Não esqueci o nome do grupo escolar. Era no Montes ou era no Zé Walter? Não, no Zé Walter. E esqueci o nome da escola, mas assim, é porque era muito louco aquilo. Diogo Eu Vital de vivia- Siqueira, Francisco Nunes, Paulo Valente, Raquel de Queiroz. Ixi, Para eu sei o nome das escolas não é quase. mais não. As escolas que eu tenho uma escola que ela fez muita diferença na minha vida, mas ela foi lá já na 8ª série e foi quando eu estava num outro bairro chamado Henrique Jorge. Que você veio morar no Henrique. Foi. A gente saiu de lá e foi para Henrique Jorge. Então fala desse você do E Henrique foi um Jorge. momento muito incrível, porque eu já estava uma pré-adolescente, já adolescendo, né, mais ou menos isso, 8ª série. E aí, dei de cara, eu andava muito a pé, muito. Eu saía do Henrique Jorge e a pé lá para o Marupiara, no Pan-Americano, né? O Pan-Americano, inclusive, Então, muita gente passou foi aqui e quando eu falou comecei desse a bairro. caminhar muito na minha vida, assim, sabe? Sempre caminhando, porque eu detestava. Imagina, eu tinha chegado aqui e para mim pegar ônibus era muito estranho, sabe? Era muito esquisito. E adolescente, tinha perna para isso. E cedo da manhã, sabe? 6 horas, 6 e pouco, era aquelas latas lotadas de gente. Eu disse, não. Pegava o dinheirinho para comprar um picolé na hora do recreio e ia a pé de boas, né? Então, caminhei muito. E dei de cara com uma mulher que fez uma diferença na minha vida. Já falei isso para ela Mais algumas pertinho vezes. aqui, Martinha. Fala só mais pertinho. Mas... Não, meu tá Deus, bom. Agora que foi um impacto retorno. agora Mas o isso aí, som. fica aí. Agora dá para ouvir, Tem né? que sempre ficar perto. Então, dei de cara com uma mulher que foi uma referência na minha vida, minha professora de história, Gislene Andrade. Caramba, mãe da Dora Gislene Andrade, que a Andrade, Dora mãe. falou aqui, que muita gente fala aqui. Exatamente. Então, Como era o nome do colégio lá? Marupiara. Marupiara. Ela era professora. Isso. Então, eu só queria ter aula com a Gislene, porque assim, eu tremia feito uma vara verde, porque eu era muito tímida, muito tímida. E Gislene me botou para cantar na sala de aula. Ela era professora de história. Mas ela dava uma aula, assim, ela era uma pessoa muito, sabe, livre, um ser humano livre, sabe, um espírito incrível, aberto, receptivo, acolhedor, sabe? E eu acho que não tem essa sensibilidade, né, de sacar quem está ali com ela, né? Eu passei por alguns momentos, eu sempre fui meio traumatizada nas escolas, por isso que eu acho que eu esqueço também algumas. Porque eu sempre me sentia meio deslocada, eu não era dali, né? Eu era tratada como uma coisa, sei lá, sempre parecia que eu tinha um grande problema, uma grande doença, né? Assim, só mais tarde é que eu acho que hoje em dia eu consigo mais ou menos entender por quê, né? Mas eu não entendia isso, eu nem sabia que estava. Eu realmente achava que eu tinha um grande problema. Né? E a Gislene identificou a sua capacidade artística para você para cantar. Botou Você lembra o que você cantou lá? Eu cantei uma música do Roberto Carlos, mas eu não lembro qual foi. E era na festa da escola, era? Nada, era na sala de aula, era dando aula. E depois aí ela chamava quem quisesse apresentar alguma coisa, ou dizer uma poesia, cantar uma música, sei lá, dançar. E tu foi lá coisa. cantar. Foi a primeira apresentação em público. Foi a minha primeiríssima de todos os tempos. Foi essa. Na 8ª ocasião, na 8ª série, na sala de aula de história da Gislene Andrade como professora. E a partir dali, né, assim, eu não morri, né, porque eu achava que eu ia morrer, né, quando eu fosse lá para frente e começasse a cantar. E durante o tempo que eu estava cantando, eu fui me sentindo muito estranha. Eu disse, eu não vou sair daqui nunca mais, vou morrer. Eu quero e cantar. aí sobrevivi, né? Eu vi, não morri não. Ai, então posso ir de novo, né? Que eu não... Martinha, me diga uma coisa, e depois que você termina aí a 8ª, você vai estudar onde, seu 2º grau? Aí eu fui estudar. Eu ia ter feito essa produção, porque eu esqueço as coisas. Não, mas a gente puxa aqui. Joaquim Nogueira. Aí, tá vendo aí? Onde era o Joaquim Nogueira? Joaquim Nogueira, ali, perto do como é que é? Antônio Bezerra, sei lá, por ali. Joaquim Nogueira. Perto da Bezerra de Menezes. Né? Então... É porque os amigos vão eu passando tenho uma aqui. viagem aqui, pode ser só uma fantasia. Aí tu saía lá do Pan-Americano pro Joaquim Nogueira. Não, eu saía do Rick Jorge, né? Rick Jorge, pegava um ônibus, aí isso aí tu tinha que ir de ônibus, não dava para ir a pé, não. Não, de ônibus. Segundo grau vinha nesse de... caso era. Não, aí eu também, segundo grau já, né?
com uma certa idade, eu era uma garota muito séria, eu escrevia muito, eu era muito assim, muito séria, assim, silenciosa, muito. Escutava muito, coisa que eu, né, menos hoje em dia, mas antes, hoje eu falo mais. E aí eu me tornei meio que uma psicóloga da turma, você acredita? Lá no Joaquim Nogueira. Era. Ali porque eu escutava muito as histórias dos colegas, das colegas e tal. Eu fui me sentindo um pouco, achando, inclusive, que eu ia caminhar por aí mesmo, né? Pela essa área. Coisa lá, da mas você chegou a fazer teatro, música no segundo grau ou não? Ainda não? No caso, fazer propriamente não, mas tinha uma turminha de uns caras que tinha uma banda. E aí eles um deles morava perto de lá, né, do colégio. Então eu saía mais cedo em alguns dias e a gente, junto com uma galerinha, e a gente ia para casa acho que era Sérgio o nome dele. E aí ia assistir os ensaios, né, que era uma banda de rock. E eu amava aquilo, porque era nesse tempo eu fiquei muito vinculada a essa coisa do rock progressivo, assim, vinculada assim, de escutar, de ouvir, de curtir. Antes, um dos meus tios, né, fazia muita tertúlia em casa. Né? Eu também amava. Aonde? Lá no interior? Ainda não, aqui no Henrique já Jorge. Henrique Jorge. Minha avó foi morar, saiu tertúlia, do para quem não sabe, gente, eram umas festas que é porque a linguagem tem casa, que o pessoal... Né? Nós temos um público aqui também jovem, então era festa em casa. O cara botava um som, botava para tocar e abria a sua casa, quem chegasse ia entrando, ia dançando e tal, começava às 7 horas até meia-noite. Zé Walter tinha direto, a gente chamava depois de som, vai ter o som. Antes era tertúlia, depois vai ter som do Edson, som não sei aonde. Mas aí já era uma variação. Olha, eu rodei nas tertúlias. A mulher das tertúlias. Não, eu andava, e eu ia para as tertúlias para dançar, porque eu sempre amei dançar. Eu amo dançar, sozinha, nesse negócio de dançar. Dançava, né? De vez em quando alguém chegava para dançar, o garoto vinha aí. Mas eu sempre achava meio chato. Eu queria ficar dançando sozinha, solta. A não ser quando tinha essa coisa dos crushes, né? Que a gente chamava de outra coisa na época. Os crushes, paqueras. Olha aí, ó. Aí a gente ficava... Olha a Martinha dançando. Isso daí é Vagabunda Flow. Então, já chegar nas artes, porque nós estamos aqui... Sim, aí quando termina esse segundo grau, Martinha, você resolve fazer faculdade já de jornalismo, comunicação, como é que é essa parada aí? Não, aí eu estava muito assim... Eu achava que eu ia fazer psicologia, né? Mas eu comecei a estudar com uma amiga, né, perto de casa. Eu já escutava muito rádio, muito, desde criança, porque minha mãe escutava rádio direto, né? E eu sempre escutei e curtia. E, nessa época, eu estava curtindo muito toda a galera cearense daquele momento que estava tocando no rádio, né? Assim, o pessoal do Ceará mais amplo, não só os três, né? Não só Fagner, Belchior e Ednardo, mas tinha Tete, tinha Ródia, tinha nesse período... Nós estamos falando aí de que ano? Que ano você entra na faculdade? Eu entrei em 1982, 81, no segundo semestre. 81. É porque a gente é bem coladinho, você é um pouco na frente. Então, 81... Era Massa-feira, era aquela turma dos shows. Exatamente. Era uma explosão. Aí você tinha acesso a isso através do rádio? Mas não tinha pessoalmente contato com a galera? Não, ainda era no rádio, certo? Os programas de rádio eram muito intensamente voltados para a música brasileira, né? E eu amava os baianos, os pernambucanos. E nessa época, Ednardo, Fagner e Belchior tocavam bastante. Eram os discos de maior repercussão deles, 79, 80. Gente, 81. As músicas, pelo amor de Deus, as coisas que eu amava, todas. E aí, nesse período, aí eu comecei a escutar a rádio universitária, que entrou em caráter experimental no ar. E aí eu comecei a acompanhar já ali, né? Pronto. Estava estudando junto com a minha amiga durante essa escuta de música daqui... Radiofônica. Música radiofônica. Todo dia estudando. A gente fez um programa de estudos para fazer o vestibular. Fiz o vestibular e passei. E para o curso de letras. Eu saí de casa para me inscrever em psicologia, cheguei lá, me inscrevi para o curso de letras. E isso é só uma coisinha que diz quem é a pessoa que se torna Marta Aurélia. Porque... Então, tu fez letras, se inscreveu e passou para letras. Passei para o curso de letras e fiz até certo ponto. Daí,
como eu estava lá na sala de aula, sabe quem estava nesse? Eu dei de cara ali com Nonato Lima, Léo Vigilda Bezerra, Eleuda de Carvalho. Que posteriormente vão ser seus colegas de rádio durante 30 anos. Posteriormente, já, meu amor, porque quando eu entrei ali, que eu já vi que tinha uma galera que estava na rádio universitária, eu disse, eu quero ser bolsista da rádio, porque tinha coisa das bolsas, né? Entendi. Podia ser bolsista. Aí já pedi informações e consegui ser bolsista da rádio já ali. Então, me tornei colega da galera quase que logo em seguida, né? Então, em entrei na 82, rádio, você começou na rádio que ano, exatamente? 83, eu acho. 83 você começou, aí já você fazia os entrei programas. ali. Aí já entrei como produtora do programa É Preciso Cantar, que era um programa que a gente selecionava músicas e poemas, né? Então, ia fazendo esse jogo, né? Esse diálogo entre bem trechos jovem de ainda, poemas, né? 20 anos, 20 e pouco. Trechos de poemas com músicas, é coisa que eu amava fazer. E o mais maravilhoso, né? Dou de cara com quem? Com a Tete, que produzia. E o Roger era o diretor da rádio na época. Até. E você vai também ser radialista, né? Nesse período já ou depois? Não, aí como eu era bolsista e produzia esses programas. Depois de um certo tempo, que não demorou muito, não me lembro quanto tempo, tinha uma locutora chamada Luciana Braga, maravilhosa, que precisou viajar. Ela foi passar um tempo na Europa e tal. E aí a diretora artística, a Débora olhou para mim e disse assim, hoje tu vai fazer o noticiário com Franzé Rodrigues, meu amor, que você fez aquilo comigo. Destinos, olhos são os teus, no mais me vejo ave, mais me abismo pedra, mergulhando no teu rio, de águas profundamente caudalosas. De águas profundamente caudalosas. Estou cantando aqui um bolero em parceria com o Franzé, saudoso Franzé Rodrigues, que era da rádio, que nós conhecemos no comboio, que você gravou, né, no meu primeiro disco ao vivo. Você cantou isso ao vivo. Sim. Tem aí. Olha, Clandestinos Daniela, Olhos, procurar ao gravei vivo. no teu Tem disco. digital da música cearense. Foi inclusive gravação ao vivo, foi no ao TJA, vivo, Teatro José de Alencar. Eu me lembro que tinha o Descartes Gadelha tocando. Descartes e Newton, E aí Newton, tem né? um ao vivo capa preta, que tem Clandestinos Olhos, tem dois, um que não tem nada. Mas aí é o seguinte, antes de chegar nos Clandestinos Olhos, de 80, que já é 90, em 83 você entra ali, faz radialismo, aí você começa a dialogar primeiro com o teatro ou com a música? Como é que começa essa história? Meu e como amor, é que começa? Não teve... Eita, olha aí. Mas aí já é 90. Já foi. Destinos olhos São os teus. Quanto mais me prevejo ave, mais me abismo pedra, mergulhando no teu rio de águas profundamente caudalosa. Esse foi o esquecimento. Mas acontece no ao vivo aí nisso aí, ó. Mas antes disso, eu queria chegar no 83, que foi quando eu lhe chamei para o espetáculo, pro show. Que espetáculo é este? Eu acho que tem uma foto minha na iconografia, tem uma foto minha com ela em 83 na Faculdade de Direito. No mesmo digital da música. Mas como é que eu te encontrei para te chamar pro show? Como é que foi isso? Não, assim, eu lembro, peraí. Era no teatro, tu fazia teatro. Olha, eu era do coral da UFC, porque nesse momento aí, né, não teve uma coisa primeiro, foi tudo junto. Assim, foi meio que tudo junto, né? Qual foi o primeiro grupo de teatro que você fez? Grupo Raça. Olha aí. Olha aí, a gente. Tudo, só os fiapinhos de gente. E aí, quanto é aí? Quando é aí, hein? 1980 aí? 83. O quê? 83? Mas... Se isso é 83, então... tudo que eu falei antes pode ter sido um pouquinho antes. É antes, anos 81, 82, Ali, ó. Marco Melo, ó. Marcos Melo. Renato no baixo. Que e aí na bateria é o saudoso Sérgio Hilário, que partiu.
tocava bateria nesse show, mas ele não aparece, ele está ali atrás na bateria. Tem. E guitarra Zé Eugênio. E direção... Zé Eugênio hoje. Direção Guaraci Rodrigues. Aí você tem uma ideia, aí no som, a gente matando de raiva era o Calvé, porque nem o violão era elétrico. Aí, sabe como é que era, Danilo? Botava o microfone dentro do violão, botava essas fitas todinha prendendo para o bicho não cair, não ficar balançando, sabe? Aí era a nossa realidade. Isso é faculdade de Direito. Olha a Martinha aí, ó. Olha aí, ó. Faculdade de Direito. E aí, olha só, no auditório da Faculdade de Direito, né, a gente fez o Que Espetáculo é Esse? E também eu participei de uma peça de teatro chamada A Noite Seca, do Geraldo Marcán, dirigido também pelo Guaraci Rodrigues. Foram 2 direções do Guaraci. Que era você, o Costa Sena, uma galera. Né, o espetáculo... o Que Espetáculo é Esse? E A Noite Seca, do Geraldo Marcán. Então foi através do Guaraci, talvez, que a gente se encontrou. Como era o nome desse grupo de teatro aí? Era o Cancela, era? Não, Grupo Raça. Era o Grupo Raça. Eu era então do Grupo Raça de teatro. E que era o Arthur Guedes, era? Era, mas nesse espetáculo, o Fernando Piancó foi a ponte, porque ele estava nesse espetáculo. Esse espetáculo não era necessariamente totalmente do Grupo Raça. Como é que é? Tinha um outro elenco, um grande elenco, né? Que não foi aquele que foi proibido um dia aqui, que teve uma confusão, que a Polícia Federal chegou. Como é que foi? Porque estava. A esse momento é bom que todo mundo saiba, lembre pelo menos, que a gente ainda estava na ditadura militar, meu amor. É verdade. 83, a ditadura se 85, se foi em 85, né? Então, ainda estávamos nesse período horrendo. E a gente teve que fazer uma apresentação para a Polícia Federal, para censura, e foi censurada a peça. A gente já, com ela montada e tudo, tinha que fazer a apresentação, quer dizer, a gente estava com a inscrição feita no Festival de Teatro, um festival nacional, que aconteceu em São Paulo, no Teatro Taíbe, e fomos. E foi nesta ocasião que o José Carlos Matos, né, teve aquele acidente com ele, porque ele era da Federação de Teatro Amador. Ele foi para lá para o festival e voltou. Exatamente. E você estava lá. A gente antes fez essa apresentação a portas fechadas, porque como a peça estava censurada... Lá em São Paulo? Não, aqui. No anfiteatro... Como é que é? Na sala da Faculdade de Direito, né? A gente fez essa apresentação a portas fechadas para convidados, porque não podia ser aberto, porque estava censurada. E seguimos para São Paulo, num ônibus. Como é que é? Semileito. Pensa aí, todo o Grupo Raça. Fui muitas vezes nesse semileito. 20 e tantas pessoas, e entre elas o próprio Geraldo Marcán, Ivonilo Praciano e companhia. Né? Companhia quem? Lembra aí o elenco aí. Bom, Fernando Piancó, né? Gente, Fernando Nery, Guaraci, Costa Sena. Guaraci Rodrigues, Costa Sena, Denise da Paz. Vai ser muito difícil. O Geraldo, eu não consigo lembrar do nome muita de todo gente. mundo. Aí foram de ônibus, nessa de ônibus. 57 horas. Vai ser um dia só para contar essa viagem, porque com esses personagens foi incrível. A gente foi e a gente fez essa apresentação lá, certo? Nós ficamos no próprio Teatro Taíbe, no centro de São Paulo, ali perto da Estação da Luz. Com programação de manhãzinha cedo até não parava nunca, né? Porque de madrugada a galera das transformistas e etc. tomava o palco e acontecia uma festa incrível, muitas performances e tal, afora as programações oficiais. Entre essa programação oficial tinham reuniões com as entidades, né, com as federações de teatro do Brasil todo, né? E a Federação de Teatro Amador foi representada daqui, né? Foi representada pelo José Carlos Matos, uma grande figura do teatro cearense, que nessa ocasião terminou a reunião, aí ele pegou o avião e era esse mesmo avião foi aquele que teve acidente. Vocês estavam em São Paulo quando souberam? Exatamente. Exatamente. O grupo foi muito traumático, isso, muito traumático, né, para todos nós. Mas, enfim, isso daí foi uma janela. Parênteses. Aí você volta com o grupo de teatro. Sim, aí eu estava no grupo de teatro, que você perguntou, né? Assim, eu estava no coral da UFC, regido pela Isaíra Silvino.
Foi um período, assim, a década de 80, para mim, ela é realmente muito especial. É porque 84, 85 aqui realmente era a época da reorganização do movimento estudantil, Isso, daqueles você nordestes era muito culturais. ativista, né? Muito militante já, querido, eu te via, né? Assim, a gente estava o tempo todo na Cantava rua, aquela música né? Canto Prisioneiro, né? Ouça esse grito calado, que sob balas e correntes. Aí ia nos restaurantes, nas tempo mesas do todo. restaurante, nas greves, E a gente movimento estava sempre se estudantil. encontrando nesse ativismo, né? Nessa Aqui militância né, exatamente, no política. Benfica, né? O Benfica passou a ser para mim tudo, né? Tudo era o quê? Né? Eu passei no vestibular, entrei né? no curso de letras, comecei a estudar, entrei na rádio universitária, entrei no coral da UFC Os ensaios e eram aqui no Pascoal Carlos Magno, aqui na universidade. isso. E entrei no teatro, no grupo Raça de O Teatro. Raça ensaiava onde? Era tudo ali, era o coral da UFC dentro do teatro, né? Pascoal Carlos Magno, numa sala lá no final. O grupo Raça, a gente ensaiava, na verdade, aqui no puleiro da psicologia. No puleiro da psicologia. Na sala, ali aqui no Centro de Humanidades, tem aquele... Na torre? Na torre. A gente ensaiavam ensaiava embaixo. naquela sala de cima. Na parte de cima, era? A parte de cima, né? A primeira parte de cima, porque tinha aquela parte Era lá de incrível, cima, né? né? Esse parte lá de período aí. cima era para outras coisas, né? Essa Você ficar apreciando. era a parte intermediária, né? Mas me diga uma coisa, Martinha, nesse período aí você resolve, quando é que você resolve fazer jornalismo, né? Comunicação, quando é que você faz vestibular de novo, é? Não. Foi transferência mesmo, sabe? Conseguiu Assim, sair chegou da uma hora letras. que está dentro da rádio, né, com toda a coisa, porque não era só uma rádio, né? No final das contas, assim, a gente estava o tempo todo interagindo com muitas coisas dentro do Benfica, né? Assim, era uma interação muito forte e a comunicação passou a ficar muito presente, né? Muito predominante, assim, né? Sim. Então achei, num determinado momento, que sair do curso de letras para o de comunicação ia me ajustar um pouquinho, né, com o que já estava acontecendo, você estava fazendo, né? Porque era muita coisa e não estava difícil de dar conta. As demandas do curso de letras iam para uma direção e você no outro. e na comunicação estava indo para outra. Embora depois, né, eu me arrependi um pouco, né? Assim, por exemplo, a Eleuda de Carvalho, que ela terminou o curso de letras e depois fez comunicação e terminou o jornalismo. É uma pessoa organizada, né? Não, uma pessoa centrada. Mas eu estava louca. Mas o importante é que aí você transferiu logo para a comunicação. Você já queria logo, foi mais assim, objetiva. Não, nem sei se é questão de objetividade. Eu acho que era de perdição mesmo. Mas uma perdição que encontra algumas coisas. Lógico, depois você que termina. vai fazendo sentido, né? Assim, também. Então você vai ali Do fazendo nada, a comunicação, fazendo música, fazendo Gosto teatro, da mas música. era mais teatro, né? Era sua atuação sempre. No primeiro momento ali foi mais teatro, né? Como atriz, sim, né? Assim, mas assim, eu já comecei ali nesse contexto do movimento estudantil, quando você me chamou para fazer o espetáculo, que espetáculo é esse? Era porque também eu já estava me manifestando, Lógico, cantando, né, nos espaços, né, que fazendo o movimento seus estudantil shows. abria, né? Lógico. Né, que dentro no céu, né, assim Mas aí tem toda uma questão. ali na arquitetura, Nos shows, nos calouradas, espaços, né? etc. Isso, calouradas. Mas quando é e que tal. você vai fazer o seu cinema? O cinema é 93, Luzia? O cinema. Como é que chegou para você a experiência no cinema? Aí eu queria já começar. Eu estou aqui, gente, começando com Marta Aurélia, cantora, compositora, atriz. E o Vlamir está ali fazendo uma tela maravilhosa, como sempre, para presentear a Martinha no nosso programa. Olha, e não nós vamos sabia entrar agora que- nessa parte Uau. mais visual do programa, que é quando a Marta começa a sua experiência exitosa, muito exitosa no cinema, né? Porque ela vai se destacar com vários prêmios e tal. Então, como é que chegou para você o convite de Luzia Homem, por exemplo, em 93? Cara, ai, nossa, como foi mesmo? Eu não me lembro quem foi a pessoa, mas alguém me pediu para fazer um teste, né? Assim, e eu fiz esse teste e passei. Me chamaram logo em seguida. Eu juro, não me lembro quem foi exatamente a pessoa.
E aí foi muito interessante, porque já foi uma produção que era o quê? Barretão, né? Luiz Carlos Barreto, o filho era o diretor do filme. E estou te falando isso só para dizer que era uma Você chegou produção numa coisa... que veio de fora, assim, então a gente teve que lidar, precisou lidar com um tipo de uma maneira de fazer as coisas, uma organização que a gente aqui ainda não tinha tanto, né? Vamos tentar achar aí alguma coisa no Luzia A gente não Homem, tinha Danilo. tanto, mas foi uma experiência muito mais no sentido do aprendizado para mim, né? Que você Foi fez que muito... papel lá? Como é que era a sua Não, participação? era eu não sei nem se era um papel, entendeu? Não era um papel exatamente. Até poderia ser, vir a ser, entendeu? Eu era a esposa fazia a esposa da personagem do Haroldo Serra. Sei. Ele é que tinha O papel. né? Eu era a esposa dele, que podia acontecer alguma coisa ou não, né? Mas aparecem várias cenas, estão atrás ali, Danilo está Eu procurando fico ali. aparecendo ali, sabe? Por exemplo, tem um momento em que eu apareço um pouco mais, que é na morte, na igreja, né? No velório acabei de esquecer o nome do personagem que o Chico Dias interpretava, e eu apareço ali com a mãozinha no queixo e tal. O Danilo achou aí Muito alguma coisa do rápido, Luzia. muito rápido. Não, mas ele vai demorar muito a me encontrar, nem tenta. Não, mas É na igreja, Danilo, pai na igreja, Danilo na é esperto igreja. demais. Danilo, ele vai atrás, aí às vezes a negada se surpreende, que ele acha um bocado de coisa. É Mas, no meio do assim, filme essa igreja? No meio, no começo ou no fim? Amigo, faz tanto tempo que eu não assisto esse filme, eu não sei. Ai, Danilo. Mas, olha, nesse tempo, na verdade, assim, eu fiz essa participação, mas eu estava mais voltada para o teatro mesmo, né? Assim, o teatro é uma coisa mais de performance dentro do próprio teatro, né? Assim, que é uma linguagem que para mim eu gosto muito e tem muito a ver comigo, tem muito a ver com, né, com essa... Nesse momento ali é porque a gente fazia um teatro aberto, mais livre, muito... Né, e tinha uma efervescência que ajudava isso a acontecer. Né, E, ao mesmo tempo, que você se lembra de que peça, que performance você fazia nesse período aí de 93, 95, por aí? Olha, provavelmente era com o Grupo Raça, o Arthur Guedes, fazendo apresentações no Pirata, né? Tem Grupo Raça, Danilo, por favor. Iracema Heights Club era uma... Iracema. Quem matou... como é que é? Eglantine Salete, que é Eglantine Salete quem fazia era o Era um Gonçalves. sketch que ele fazia, mais ou menos, Era um teatro performático, assim. Não Mas- era um sketch, porque não era um sketch, né? Eu sei, assim, apenas. fazia os espaços e tal. A gente construía várias cenas, né, dentro de um espetáculo, assim, uma coisa assim. Mas, nesse período, você grava o seu primeiro disco, né? 90 e... Foi, 90. não, o meu primeiro, o Não Síntese foi no final da... Não foi 90 ainda? 90. Foi, 90, porque, exatamente. na realidade, você... Nos aquele anos 90. período da lei, que a gente chamou do advento da lei Gereissati, que Exatamente. depois virou mecenato. Exatamente. Então, vamos mostrar esse disco que eu não sei se lembra quando. Síntese, 99. Então, pronto, então vamos pular aqui um Coincide, pouquinho inclusive, com o Milagre de Juazeiro. com o Milagre em Juazeiro. Então, pronto, vamos né, que é o mostrar filme do qual é a Wagner música que você... Oliveira. Esse está no digital da Moçarense, que eu botei lá, né? Eu devo ter botado, olha aí, digital da Se Moçarense. não botou, eu vou já... Não, tem trabalhar toca, pra bota gente os amigos que colocar. liberaram, eu botei lá. Bota aí, Danilo, digital da Moçarense. Então, qual é a música que você quer tocar aí mesmo? Eu do devia ter Harvard? trazido ele também, mas eu... Não, mas está aí a capa, é um CD, né? Produzido de forma esqueci, independente, geral. que você se revela aí, compositora e cantora, né? Eu fiquei um tempo, né, assim, garimpando coisas, pensando, mas eu jamais pensei em que eu ia cantar músicas minhas. Eu não tinha essa ideia. Eu tinha ideia de que eu ia cantar música que outras pessoas fizeram. Enfim, era isso que eu entendia na época. Só que eu fiquei um tempo pesquisando e escolhi o Flávio Paiva, meu amigo querido Flávio Paiva, para me ajudar nessa garimpagem. Então, eu conversava com ele, marcava da gente se encontrar na casa dele, geralmente. E aí, numa dessas conversas e tudo mais,
ele me apresentou uma música dele, assim, depois que a gente tinha conversado muito e tudo, ele me perguntando, mas o que é que você quer? Você quer ir para onde? Pensar, sabe, que tipo de coisa? Então, no meio disso, ele me apresentou e Síntese. Que eu disse, como é que tu não me mostra isso antes, rapaz? Ele me mostrou como uma coisa fora, entendeu? Eu sei. Eu disse, mas eu quero isso dentro, né? Aí passou a ser, inclusive, o título do Harbas disco. é aí desse disco? É. Aí quer o seu encontro com a filosofia e tal. Vamos botar Harbas, toca aí. Harbas. Aí, É Harbas, né? Harbans, com H-A-R, Harbans. É o mantra da Marta. Vamos ouvir um pouquinho, cara, desse aí, disco. Nessa época, eu tinha conhecido já o professor Harbans Arora, que é um professor de física da Universidade Federal do Ceará, e Yogi, né? Indiano e tudo mais. E aí, Harbans, ele assim, já estava nesse processo com a Universidade Holística, né, no Brasil, mas aqui estava criando também um núcleo em Fortaleza. E estava sempre por perto, né? Assim, ele me levou, que eu digo que ele me convidou para ir para o Congresso Holístico em Salvador, que foi em 92, eu acho, 93, 92, por aí. E ali eu tive um insight, assim, foi de lá que eu voltei com uma ideia de fazer o programa Por uma Cultura de Paz, que foi, na verdade, uma solução de uma questão, porque eu estava em crise danada e conversava com ele sobre essa minha crise. Eu queria sair da universidade, eu queria sair da rádio. Eu queria, porque era artista borbulhando dentro de mim, querendo espaço para fazer as coisas, outras coisas, né? Mas eu amava também o que eu fazia na rádio. E aí ele disse, olha, calma. Talvez você precise só canalizar um pouco essa energia e tal, não sei o quê. E ele me ajudou, ele produziu... aí é outra história. Aí na rádio, mas é um programa Cultura de Paz, né? Programa Cultura de Paz, Por uma Cultura de Paz. Eu estou entrevistando nada mais, nada menos do que Eugênio Barba e Júlia Varley. Esse casal é um par dos mais importantes do teatro mundial. Eugênio Barba é o cara da antropologia teatral, né? Assim, e ela é uma atriz incrível. Esse programa ficou no ar durante quanto tempo? Ficou de 97 até 2012, quase 13, talvez. Né? Foi um projeto 2012. Que eu tive muito carinho. Assim, 15 anos, né, no ar, né? Muito carinho. Ele veio como uma resposta para uma questão que se abriu né, dentro de mim. E com essa questão eu pude entrar em contato com tanta gente, uma perspectiva de uma comunicação muito mais ampla, muito mais holística, muito mais empática também, porque era uma comunicação que começava com a escuta, né? Assim, muito forte e diversa, né? Então, a escuta e a diversidade estavam muito presentes nesse projeto, né? Assim. Legal. Tu conseguiu, Danilo, o Harbas? Eu aí acho não que achou ele não o áudio desse dificuldade. disco nenhum? Olha, a responsabilidade minha, eu não trouxe. Mas a gente acha, o Danilo, bota aí. O Síntese não está nas redes sociais. Tu conseguiu colocar nos... Eu sou péssima. No Instagram, nessas redes sociais, no Spotify, essas coisas. Acho que está, sabe onde? Está no SoundCloud. SoundCloud. Negócio da Zanta. Eu não trabalhei nisso. Eu me lembro que você falou comigo, né, para colocar o Síntese. No digital, né? Foi. Porque e eu acabei não te respondendo. Eu tenho e eu vou colocar. Eu tenho com autonomia, já vou passar para a Joanice, nossa jornalista no digital. Péssima produtora. Enquanto o Danilo procura, nesse período acontece um projeto que é muito importante para você, assim, para todos nós, porque... existe. Aí o Danilo achou. Isso aí é o disco Síntese de 99, de Marta Aurélia. Não é que ele achou, Danilo? Você está de parabéns. Danilo é esperto demais. Harbans, a felicidade é o que comemora. Harbans,
Aí, ó. chora. Quem Ora quiser que encontrar, horas, acha. oração, Ciclo, sinfonia, coração. Ora pro noves. Aurora do caminho às Índias, converte a tua hora nessa contramão. Ora pro Massa e Armas, autoria de Marta Aurélia no disco 599. Aí nós vamos, Danilo, pular pro Milagre de Juazeiro. Aí esse você vai achar a Eita, cena babadeira. dela, porque a mulher é o papel principal do negócio lá, viu? A Beata Mas Maria de olha, Araújo, só. do filme do Volney de Oliveira, de 99, Isso. Milagre de Juazeiro. É. Coincidiu, eu estava nesse período, estava muito assim, né, a fim de fazer as coisas, né, muito inquieta e acabei eu não tinha percebido que eu tinha feito músicas. Mas eu tenho uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, porque meu filho, o Iago, Mas ele o Iago tem um nasceu em que papel ano? 92, mas ele teve um papel muito importante nesse período do disco, porque lembra que eu falei do Flávio e tal? O Flávio trouxe nessa possibilidade, ele fez conexão, ele disse, deu opiniões, né? Assim, a música, eu escolhi a música dele até para título do trabalho, enfim. Mas, do ponto de vista autoral, eu estava escrevendo algumas coisas e cantarolando, e o Iago foi a primeira pessoa, ainda criança, né? Ele criança dentro de casa. Eu disse, Iago, eu vou cantar uma coisa aqui para ti, para tu me dizer o que é que tu acha, o que é isso, se eu posso cantar para outras pessoas ouvirem. E aí eu cantei uma música chamada Íntima, que está nesse disco. Aí eu cantei, ele ficou bem sério, escutando e tal. Quando eu terminei, ele olhou e disse assim, eu acho que é uma música. Era tudo junto, né? E aí eu coloquei essa e acabei colocando outras também, Sua, né? Que Rastro. massa. Não, isso aí foi importante para sua afirmação, né, de Harbans, autor, escritora, né? Harbans, e tem uma outra, como é que é o nome da outra? Sincronicidade. E como é que, Também. pulando para o cinema, como é que chegou o convite para o Milagre de Juazeiro? Um dia, Volney tinha me visto nos vídeos feitos por uma ONG, que, enfim, um trabalho super legal, assim, que a gente fez. Estou fazendo hora porque estou tentando me lembrar o nome da ONG. Era uma que tinha ali no Motés, ali? O Eliseu de Souza foi o cara responsável. Ele trabalhava muito com as comunidades eclesiais de base, né? E aí, nesses funcionava aqui trabalhos no documentais... ali, talvez na Damas, fazia uns vídeos, fazia umas coisas, eu fiz umas trilhas. Foi, né? Sobre o trabalho escravo, umas coisas assim. Um monte de coisas legais, os assuntos muito interessantes, temas muito importantes. E ele começou com muita vontade de fazer desses documentos, né, esses documentários, misturando mais com a ficção, né, ficcionando um pouco mais, E aí, numa dessas, ele me convidou, né, para participar de mais de um, inclusive, assim, nem sei quantos que eu fiz. E isso foi para um festival de audiovisual da Prefeitura de Fortaleza, se eu não me engano. E acabou que eu fui premiada. E, enfim, deu na vista, né? O Volney viu, e um dia ele chegou para mim e disse, eu quero que você faça a personagem Maria de Araújo no meu filme Milagre Danilo de já Juazeiro. achou a foto, mas ele vai achar já o vídeo. Bota aí, Danilo, a foto de novo. Tá, aí. eu sei que está no YouTube. Aí, olha só. Eita, babaqueira. Ele achou o filme. Olha. Antonieta Noronha. Meu Deus, essa cena. Rápido, traga um sanguíneo. Foi gravada onde aí? Que lugar é esse? Lá em Guaramiranga, na verdade, num lugarzinho chamado Pernambuquinho, se eu não me engano. É milagre, meu padrinho. Sem farra e sem lero-lero. É um docudrama, né? Então tem uma parte ficcional, né? E todo o documentário, que é o grande trabalho do Volney Oliveira, ele é um grande documentarista. E nesse momento, né, ele ficou fisgado por essa possibilidade de também inserir uma parte ficcional, né, dentro desse projeto. Que é essa mistura. Que é aí, né? essa mistura que ele faz entre... Aí mais um pouquinho aí. Tem Roger, olha quem tá aí.
Deus. Não pode haver explicação para os desígnios de Deus. Não vamos nos precipitar, padre. Vou ministrar mais uma vez a comunhão. Aí, Martinha Aurélia. A Mulher Sem Túmulo, livro também da Nilce Costa Silva. Bonito livro, viu? Da Nilce. Lindo, lindo, lindo. Olha aí, para mim. Começaram a surgir alguns padres que vieram. Legal. Parabéns, Martinha. Aí, Então, 99 foi aí um marco para foi. você no cinema. Foi. Ganhou algum Inclusive, prêmio, essa coisa foi, aí? exatamente. Esse filme foi para alguns festivais, ganhou alguns prêmios, o próprio filme, acho que o Zé Dumont também. E, no meu caso, eu ganhei prêmio de atriz no Festival Internacional de Cinema de Brasília e o de Cuiabá. Maravilha. Mas tem um que eu gosto muito de citar, que eu não ganhei, mas ele está no meu coração como quem ganhou, entendeu? Porque foi no Festival de Pernambuco e eu concorri com a dona... Ai, gente, uma atriz incrível, maravilhosa, ela está com 90 e tantos anos. Acabei de esquecer o nome dela. Ai, minha Não. nossa. Depois a gente lembra. Bora, vamos nessa Deu caminhada. branco. Olha, Não, da deu uma idade. caminhada aí. Em algum momento eu vou lembrar e vou dizer. Mas eu fiquei... Porque ela é uma atriz tão incrível, tão maravilhosa. Né? Ai, gente, como é que eu esqueço? Não, aí você... mas o importante é que foi, você gente. ficou feliz porque ela ganhou e você não ganhou. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz. Eu disse para ela... eu disse, olha, eu estou muito feliz de ter perdido, porque isso não é perder, né? Isso é ganhar. Ganhar. Tem Tá certos ali compartilhando artistas, prêmio, né? essas coisas, né? Certos artistas que a gente, né, que são realmente essas figuras que são muito inspiradoras, né? Aí, Martim, aí você já tinha terminado a comunicação ou ainda estava estudando? Olha, não, já tinha acabado. Né? Acabado. Já Aí, tinha 90, vamos entrar então acabado, nos já anos tava- 2000, no século XXI. Vamos já entrar no tava- 21. Aí fez esse filme, viajou com Né, ele. teve mais teatro também, Teve- né? o que que teve aí? Teve teatro com... Eu saí, né? Passei um tempo fora do Grupo Raça, né? E tudo mais, mas aí Arthur Guedes não me deixava em paz, não. E me chamou para fazer O Braseiro, que é uma peça do Marcos Barbosa. Vamos ver que se a foi gente uma acha alguma coisa. peça- Braseiro, é? Braseiro, Braseiro. do Marcos Barbosa, com o Grupo Raça de Teatro. Grupo certo? Raça de Teatro. Porque nesse período de 2000 a gente começa a achar mais foto, mais vídeo, começa a ficar mais A gente fácil entrou mais nas redes. né? garimpar, né? É mais fácil garimpar. Danilo sabe fazer E isso. foi um trabalho muito, 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 muito bacana, porque é uma peça muito bem escrita. O Marcos Barbosa se tornou um desses grandes dramaturgos brasileiros, assim. Vocês fizeram onde? Você se lembra essa peça? Sim, a gente Temporada? fez no Teatro José de Alencar, a gente fez... Mas, antes de tudo, a gente fez, sabe onde? No Teatro do Carri Costa, que era no Calango o antigo Calango do Teatro Açude. Calango do Açude. E depois, que depois virou o Teatro da Praia, né? Ele Mas esteve aqui já fizemos, contando a história foi, dele. né? Entramos em cartaz lá no Teatro José de Alencar, naquela parte de baixo, lá No porão. No porão. Que foi incrível. Apresentamos no Festival Nordestino de Teatro. Foi Você fazia que papel no Brasil? a mãe. A mãe. Fazia a mãe no Brasil. Era um papel forte lá. Como é que era? Dizia o quê? Fazia o quê? Lembra de algum textinho? Não, claro que eu não É lembro, difícil. né? Texto é difícil, né? Lembrar, né? Eu esqueci o nome da dona que ainda vai vir, Hã? gente. Eu Achou? tenho para mim. Achou foto e o texto, ó. Eu não acredito. Cadê o texto? Tem aí? Bota o texto aí. bota o Bota o texto. texto aí para ela ler uma parte. Ver se Bota ela... o texto. É o seguinte, Interpreta olha uma só. parte aqui. Tá Olha vendo? só. São 4 personagens. 4? 5. 5. A mãe, a avó, o pai, o filho e o outro filho. Certo?
Eu chamo de o outro filho, o filho que não aparece. Adina, aproxima dessa, mãe, só uma O página filho que que é bota só bem grande aí, ó. citado. Eu não vou ler, é óbvio. Não, mas ele que vai eu não vou botar bem ler, grande né? a mãe aí, só para você ver. É só... Gente, se vocês A mãe de que... vocês vão me deixar. É a mãe lá em cima. Ah, eu tô... Não vá não, se vocês 3 morrem. não Isso, se vocês 3 morrem, o que será de mim? Alguma coisa que ela vai dizer isso, Aí né? o pai diz, é questão de querer, ou só Eu vou parar. dizer o que é a situação, tá? A situação é o seguinte, ela está dizendo para não ir. Não ir para onde? O filho que não aparece, ele é só citado, ele está correndo o risco de ser queimado numa fogueira. E eles estão debatendo em casa, a mãe, a avó, o pai e o outro filho, debatendo em casa sobre esse problema, certo? Sobre essa questão. Ato enfim. único. Ali o ato único. Esse texto é do Marcos Barbosa. Se vocês têm oportunidade de acessar esse texto, leiam, por favor. Ele é muito bem escrito, é uma questão da terra, sabe? Assim, um problema com a terra, com o território. Tem um conflito enorme, e é por isso que esse cara, que é um dos filhos, está correndo o risco de ser morto, de ser queimado, né? Queimado vivo. E a família está nesse debate, enquanto eles vão debatendo, a coisa está rolando lá, né? Martinha, Tá tendo que esse massa. risco. Mas, Martinha, é Eu o seguinte... amo esse os texto. textos do Marcos Barbosa, e eu tive a Aí a sorte... direção era do Arthur Guedes? Arthur Guedes. E depois eu fui fazer um outro... Ali o que foi, mano? um outro... É foto do espetáculo? Esse... É. Então, o que é isso aí, gente? É isso aí, mano. Não estou vendo mais. Deve ser. Eu sou uma pessoa meio cega, gente. Eu não tô Mas minha tia me diga tô uma coisa. confundindo as coisas. Mas olha só, eu teve uma outra peça do Marcos Barbosa, outro texto dele que a gente fez, que é Minha Irmã. Minha Irmã foi dirigida pelo Pedro Domingues. E eu e Cerônia Pontes em cena. Então, também foi um Qual é o texto nome muito desse? lindo. Minha Irmã. Minha irmã. São Era o grupo duas de teatro irmãs. desse? Esse, não me o nome do grupo eu não Minha sei. irmã, Era, Marta Aurélio. não me lembro qual foi o nome do grupo. Mas já foi mais Porque, recente. enfim, Foi nesse período aí também, não? foi depois. 2000 e alguma coisa. Eu não sei as datas. mas... Mas, assim, não lembro. Mas Minha Irmã é uma peça dirigida pelo Pedro Domingues, com as atrizes Marta Aurélia e Cerônia Pontes. Enfim, uma equipe de gente muito interessante assim, na produção. Tinha Haroldo Aragão, Fábio Vasconcelos, Diogo Costa no figurino, ele e mais... Bom, enfim, várias outras pessoas assim, incríveis. Mas, Martinha, tem uma coisa que eu quero chegar aí, que eu já acho que não sei que ano é que você se inscreve lá no Porto Iracema, apresenta um projeto, e tem esse projeto acompanhado, e vai ter uma repercussão, porque você apresentou você aparece de uma maneira distinta, pelo menos para mim. Lá você se revela um pouco, mistura tudo, eu não sei qual foi lá. Eu queria que você falasse sobre esse projeto que você apresentou lá e que você desenvolveu. Olha, no Porto Iracema foram vários momentos. Um deles foi um projeto que eu coloquei lá, que foi selecionado, né, para ser acompanhado lá. A gente tem, eu acho, os laboratórios de linguagens artísticas lá no Porto Iracema, umas coisas muito incríveis, né? Assim, você ter numa cidade, em qualquer lugar, uma escola de arte que você pode colocar um projeto e desenvolver ao longo de meses, com interlocuções várias, né? Assim, ter uma galera que pode acompanhar, fazer isso junto com você, tutorias, né? Então, eu coloquei um projeto chamado Vagabunda Flor, que é um musical, né? Laboratório de música, e a gente deu um tom um pouco mais teatralizado para o espetáculo. Que no final das contas, isso foi em 2014, é isso 13 para 14, eu acho. Aí vamos ter as imagens, 14. som disso aí. Não, 2014, E aí, a gente convidou o Júnior Tolstói para ser o nosso tutor, que é um guitarrista, que ele é músico também da banda do Lenine, produtor musical e tal. E a gente fez, então formou uma equipe muito maravilhosa. Aquela foto que apareceu antes com aquelas lâmpadas, né, penduradas ali, era a foto desse espetáculo. Mas nós vamos achar a imagem disso aí.
Danilo. O Yuri Yamamoto foi responsável, né, por Figurino. essa parte de figurino, acho que Silvânia de Deus, né, do Ateliê da Sil, Sil. mais o Yuri Yamamoto, né, na arte. E uma banda super massa, né? Quanto de uns tempo músicos fica muito nesse legais. tutorial lá? Quantos anos? 2 anos? Né? Não, isso não chega a ser isso, não. São alguns meses só, né? De produção. Depois, para apresentar... A gente vai, tem encontros ao longo de... Não me lembro, foi 4 ou 5 meses, uma coisa assim. E aí chega uma hora que a gente finaliza esse processo. Durante esse processo, a gente tem ensaios, encontro, né, para ensaiar, concepção. ensaiar, conversar, definir repertório, enfim, aí a gente tem as visitas do tutor. Olha aí. Olha isso aí. Tem as visitas. Bota o sonzinho aí. Mas esse daí, eu acho que é uma apresentação aonde? Pronto. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Isso aí é... Eu acho que isso aí é uma apresentação que a gente fez no teatro ali do centro da cidade, do Carlos Câmara. Mas é esse? E esse espetáculo aí, porque depois a gente apresentou em outros Vagabunda. lugares, né? Solta aí, Danilo. Vamos ouvir um pouco. Que bom escrever, tá escrever. Que bom esquecer, tá esquecer. Até dia que vou voltar. Que bom escrever, tá escrever. Que bom esquecer, tá esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desde minha terra São Nicolau. Saudade, saudade, Que canção é essa, saudade desde minha Essa é uma terra música que faz parte do repertório daquela cantora, minha gente, Cabo Verde, né? de Cabo Verde, maravilhosa, que era chamada de a cantora dos pés descalços, né, a Cesária Évora. Uhum. Então, eu conheci essa música e fiquei completamente apaixonada Colocou por nesse ela. espetáculo. Quem está tocando aí com você? Aí são as fotos. Quem são essas fotos? São tantos os fotógrafos que fizeram essas aí, imagens, que eu não sei exatamente essa imagem aí quem foi que fez, mas teve o Anderson Damasceno, teve... que mais? Foram vários fotógrafos, Tamires. Não, tudo bem. Porque teve muita gente dentro do próprio Porto fotografando e outras pessoas que chegaram depois também. Eu passei batido aqui. O Éden também tem foto dele. Danilo, eu passei aqui batido numa parceria com a Martim em 2004. Bota aí o Solo Feminino 2. Manhã não, mas Solo Feminino 2. No meio tá no da meu loucura digital, toda, tá no meu digital. De vez em quando, Pingo me chamava. Bem pra quando alguma coisa. Martim ali, de vez em quando eu vou lá, eu Bem gosto mostrei. muito de perturbar o povo aí, eu fazendo o Solo Feminino 2, inclusive eu estou fazendo o 4 agora, tá uma loucura, viu? Estou fazendo o 4, depois de 3 eu voltei a fazer, quero fazer o 4, estou fazendo. Né? Então o Solo Feminino 2 tem uma canção Manhã, parceria com Mendonça, que ela canta. Está lá no digital da Moncearense. Esse está no digital, está no Deezer, está no Spotify, tá em todo canto aí que o Marcílio Mendonça me ajudou a colocar. Pingo, me ajude. É porque manhã é M-A. Acho que é um N com tio e outro N com tio. Manhã. Está no digital. Aí, ó. Esse é o 2, vai baixando aí. Esse é o 2? Eu estou em qual? Estou no 2? O 2 é no 1. Deve ser no 1, então é no 1 mesmo. Ó. Desculpa, confundi, Martim, é no 1, é 2002. O Solo foi 4, o 2 é 2004 e o 3 2018. Aí. Isso aí é com uma letra com Alain Mendonça. Eu não sei tocar mais não. Isso aí eu tinha esquecido, rapaz. Eu tinha perturbado a Martinha para fazer parte desse projeto. Alcateia de vida na luz da manhã.
Olha aí essa música aí do Mendonça. Nome Maria sorrindo toda magia. Na beira de um dia são, uma garrafa de vinho e um violino na velha bolsa de lã. Uma lua bordada e um batom cor de prata. Paz, Me levam daqui pro novo amanhã. beleza, estamos ouvindo aí Marta Aurélia, atriz, radialista, produtora musical, compositora, cantora. E estamos ouvindo aqui uma gravação de 2004. E ela está ali fazendo uma pesquisa, enquanto Vlamir de Souza está já quase concluindo sua obra de arte, que será presenteada aqui para Marta Aurélia. Quero agradecer mais uma vez o Coni, presidente do PT, pela oportunidade de estarmos aqui nesse programa, toda a equipe aqui, o Danilo, a Ianca, o nosso amigo Emerson, Ivanilson, todo o pessoal que colabora aqui com a nossa produção, né? Isso aí o que é, Danilo? Achou Harvard? Já achou de Achou novo. onde isso aí? Hein? Tava escondido, o Danilo voltou no tempo. Hein? Na Deep Web. Esse deve ser Jorjão Santa Rosa. Tá? Rapaz, o bicho aí foi longe, viu, Danilo? Agora. Foi. Aí, Ai, Erivan, Produtos do Morro. misturado aí, é com rap, né? Erivan bem Cara, novinho. essa Nino Amorim, minha nossa, isso é muito antigo, gente. Olha como eu tô novinho. Caracas, aí, ó, voltou Danilo no tempo. O programa, Esse show aí Rapaz, chama eu morro de- Minha Alma. É o show Minha Alma. do outro disco, né? Era só um show. Era só um show, Minha Alma, né? Agora, interessante é que eu tenho maior preocupação de fazer a coisa cronológica aqui. Aí, quando eu tô lá já em 2000 e tanto, o Danilo pega e acha. Podia não, tem que soltar aí o áudio aí, solta aí. Isso daí era no antigo Sesc Iracema. Aí, Martinho. Foi quando eu convidei o Erivan e o Joel, ali é o Joel, Erivan e o Joel, para trazer um pouco do rap, do hip hop para dentro do trabalho. Mas foi principalmente por causa do canto indígena. Quando eu convidei o Erivan e o Joel... Você abria aí cantando principalmente o Água de Mani, né? Água de Mani e o Jandê. Jandê. É. Jandê, Que você fazia, abria aí esse é. show. Fazia com eles. Maravilha, Muitas Danilo. vezes só a Danilo, capela mesmo. Danilo e só, suas gente, pesadas. Nós vamos já fazer para terminar aqui. Nós estamos chegando então, Martim, aqui nesse período já de 2020, por aí. O que foi que você fez, que você, assim, você trabalhou na rádio até que ano? Eu me aposentei em 2015. 2015. 2015. Mas ficou lá eu- mais um tempo ou não? 2015 Não, parou. 2015. Não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Aí foi cuidar da sua... Foi 30 anos de rádio. Foi 30 anos, cravei os 30, eu disse, não, eu tenho muita coisa para fazer e, na verdade, eu sou um artista, né? Assim, antes de qualquer coisa, né? Eu disse que por trás de todo artista tem uma pessoa e por trás de qualquer outra Pessoa coisa tem outra pessoa. tem outra pessoa. E tem depois dessa pessoa um artista e depois é que vem as outras, né? Então eu precisava mesmo me permitir mais tempo atuando, porque eu tenho muitos interesses artísticos, não só com a música, não só com o cinema, não só com o teatro, com a performance, né? E tenho outros interesses também, né, de vincular uma coisa a outra. Tenho interesse de estudar um pouco mais a alma humana, sabe, a saúde integral. Você começou a fazer essa coisa, de juntar a arte, uma de questão da juntar- saúde, né? Nesse período, quando saiu da rádio. Isso. Que projeto Já é que você vinha desenvolveu antes, nesse... mas pós, né, eu tenho mais... Por exemplo, eu faço uma formação em experiência somática, né? Essa formação é uma formação terapêutica. Isso também está vinculado à questão de que a voz sempre foi, a voz e o corpo sempre foram os meus instrumentos principais que identificam o meu trabalho, né? Assim, a minha pessoa.
E aí a minha irmã, A Mão na Face, esse espetáculo teatral que eu e Demick Lopes em cena, né? Somos os únicos atores em cena. Esse espetáculo eu fui convidada pelo grupo Bagaceira de Teatro para... É um grupo extremamente premiado, né, que perdeu agora o nosso amigo lá... Rogério, né? Rogerinho do Coração, que produziu, né? Esse espetáculo e todos os outros. Não, foram muitos, né? Aí né? dezenas de peças, dezenas de filmes, dezenas de... Ali sou eu em cena, né? Que é uma cantora que, assim... Isso é em 2018, muito... né? É só o cadastro, né? Mas você estava falando desse seu projeto, né? De unir a voz, o corpo, a questão da terapia. Como é que é isso, mais ou menos? Olha, isso vem da minha própria trajetória, assim, né? Da maneira como eu cheguei nesse lugar onde eu estou até hoje, né? Eu fui, como eu te disse lá atrás, né? Eu fui meio que jogada no microfone. Eu era só uma pessoa tímida. Mas tem uma coisa que, para mim, foi ficando essencial, né? Em relação ao que a voz, né? O que é uma voz, né? A voz é aquela que fala, aquela que diz, aquela que canta. Canta o quê? Canta alguma coisa que faz muito sentido para si, né? Para quem canta, para a própria pessoa, ou sei lá, o que é que faz sentido. Então, eu estudei na comunicação, teorias da comunicação e da imagem, e ali eu me interessei muito por essas questões íntimas, né? Assim, do cerne da questão da comunicação, né? Do sentido. Né? Por que eu abro a boca e digo? Por que eu abro a boca e falo? E eu, que sou mulher, que não sou uma mulher branca, que sou uma mulher de periferia, que sou uma mulher parda, né? Assim, que tem uma ancestralidade indígena, negra. Então, ter uma voz é muito difícil, né? É muita resistência, é muita luta, né? E como é, Martinha, que esse projeto se revela, se concretiza, em que tem espaço, tem... Bom, estudando, por um lado, experimentando muito. Mas né? tem uma ação... Tem oficina, tem oficinas. Você dá essas oficinas, sim. né? Uhum. Como é o título da oficina? Recentemente... Tem alguns títulos, né? Dependendo da ocasião, tem Medite Vox. Eu fiz, em 2013, por exemplo, uma residência lá no Teatro José de Alencar, que eu chamei de La Voz, que era um laboratório de voz. Mas eu estava dando outras oficinas. Era para pessoas, né, alunos de teatro, e principalmente. Né? Mas eu tenho me interessado muito por essa interação entre artistas e não artistas. Porque, para mim, todo mundo é artista, na verdade. Né? Assim, todo mundo tem essas potências dentro de si da criação. Né? Quando a gente está nesse lugar, quando a gente se permite experimentar, e experimentar para além das rotas que a gente se acostumou, que nos autorizaram a estar, a gente se encontra, a gente encontra as nossas outras possibilidades, e quando a gente se encontra com isso, a gente se cura de muita coisa, porque você se revela que aquilo, a maneira como você está se restringindo, é que está te deixando meio adoecido. Né? Mas, Martinha, e como é que as pessoas lhe encontram para fazer o convite, para você dar essas oficinas? Né? Você queria que você deixasse seus contatos. Você está querendo que eu faça a propaganda de mim mesmo. Não, é importante, porque as pessoas veem claro, e eu quero fazer claro. parte de uma oficina dessa relação. Eu não sou artista, mas eu quero... Me acha nas redes, né? @Marta Aurélia, no Instagram, no direct, funciona. Né? E também pode ser no WhatsApp. Né? Menos telefone, por favor. Não, mas o WhatsApp, no WhatsApp qual é o WhatsApp? 859-8818-2847. Então, você está morando agora no Benfica, né? Eu voltei para o Benfica. Aí nessa festa aqui permanente, que é esse território livre do Benfica. Eu passei muito tempo... Olha, por que eu saí do Benfica? Porque eu passei muito tempo no Benfica, e aqui, como eu disse antes, era tudo para mim. Porque da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, era tudo aqui.
ensaios, né? Apresentação, teatro, confusão, rádio, manifestação. Tudo, né? Bar. É isso mesmo, né? 8, 18, 28. Martinho, eu queria, assim, nós estamos chegando perto do finalmente desse programa, eu queria que você interpretasse a capela, uma canção indígena que ficou um pouco marcada assim, na sua trajetória, nos seus shows, na abertura, que é o Djandê, né? Tá certo. Eu só queria dizer, assim, só para... Né? Depois nós vamos fazer o Mourão ainda. Depois. Que tem uma coisa que, para mim, está sendo muito importante, que tem a ver com essa conversa das oficinas, desse interesse por essa saúde integral, né? Mas que tem a ver, porque tudo tem a ver com a arte para mim, sabe, assim, e tem a ver com essa liberdade, e é por isso que eu tenho experimentado muito também no campo da arte sonora, da arte experimental, ruidística, né, assim, não só musical, né, não só dentro desses lugares, mas também fora deles. E, para mim, isso está sendo muito, muito importante, né? E minha própria terapeuta disse para mim, um dia antes de falecer, ela disse para mim assim, você precisa... E ela nem sabia que eu estava fazendo nada na época, ela era muito... Obrigada. Olha, você precisa continuar fazendo essas coisas estranhas que você faz com a sua voz. Ai, tá bom, achei que foi uma... Aí, mas é isso. Traga esse Vamos ritual lá, estranho para... Esse estranho pode parecer estranho, mas não é. Mas esse estranho se conecta com essa... que foi um dos interesses meus dentro da própria, enfim, escola, né? Assim, e um dia eu conversei com um professor sobre isso, sobre uma coisa de voz, protovoz, uma voz que vem de antes, que, na verdade, é esse sentimento com a nossa ancestralidade, essa conexão, né, com o que vem antes, né, vem da profundidade, né, da origem. E os cantos indígenas, por isso que eu fui buscar cantar canto indígena, não em português, mas numa língua que é o mais próximo do originário possível. Aí, né? no caso, no Ceará, os no Tremembé, caso, que os primeiros que mantiveram essa... Isso. Então... Ojande kogira guraripina purana yo mange. Ojande kogira guraripina purana yo mange. Ayo mangira, o mangira. Ayo mangira, o mangira. Ayo mangira, o mangira. O mangira, o mangira. O jande kogira guraripina purana o mangue. O jande kogira guraripina purana o mangue. Ai o mangira, o mangira. Ai o mangira, o mangira. O mangira, o mangira. O mangira, o mangira. O mangira, o mangira. E eu sempre, intimamente aqui no meu coração, agradeço muito ao povo Tremembé, né, por ter mantido isso, né, assim, essa cantiga, né? Gente se Guaraci Rodrigues, né? Foi um dos responsáveis por trazer esses cânticos. Ele fez um documentário, viveu com os Tremembé, estava construindo o dicionário Tremembé. Sim. Ainda está em algum lugar, eu vou achar. Agora se partiu faz Olha, um ano. mas o Babi Fonteles foi uma pessoa muito importante para né? mim. Foi ele que trouxe isso para mim canção, numa fita né? cassete. Tu sabe que essas canções estão gravadas pela Funarte, num pequeno compacto, né? Sei, mas é o seguinte, eu queria que você cantasse um trechinho de Mourão, porque você cantou muito comigo essa música no show, né? Mas tu tem que me dar a letra. Eu tô sem um cabo. Não, faz só o refrão. Tá. Eu tô sem um cabo porque eu perdi meu cabo na campanha. Mas olha... Não, levaram os tambores, devolveram. O perda, cabo foi eu mesmo no meio da confusão. Essa perda que seja registrada, né, dentro da vitória, né? Assim, parte da vitória, né? Em nome da festa, em nome do nosso... Eu acho que esse tom é o seu. Mas eu não sei cantar nada, eu esqueci. O refrão? Não. Espaço nave brejeira. Canta ela toda pra eu... Lenda mais antiga. Só isso.
Lua, espaçonave brejeira, lua mais antiga, Lenda. lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga. Mourão, abre a porteira, que é virgem. que é virgem minha intenção. Sou como chuva. Sou como chuva ligeira nas águas de um aluvião. Vamos terminando aqui com o refrão. Lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga. Lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga. Martinha Aurélia, hein? É o seguinte, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Acho que todo mundo passou a conhecer essa banaboiense um pouco mais. Eu é isso sou mesmo, banabuiuense, Banabuiense, banabuiuense. Olha aí. Mas eu me sinto muito, muito dessa via Cariri da minha mãe, sabe? Do Cariri. Você fez o trajeto né? Você fez o trajeto da Via Ferra toda assim, saiu lá do Cariri, veio ali, chegou aqui em Fortaleza, fincando o pé no Benfica. E eu me lembrei, Laura Cardoso. Dona Laura Cardoso, sou fã dela. Eu queria agradecer mais uma vez, Martinho, acho muito importante. Quem quiser achar, Martinho, suas obras, procura um pouquinho aí que acha. Com a sorte. Mas você os filmes estão acha disponíveis. fragmentada. Recentemente você ganhou um prêmio agora, né? Esses dias. Foi, tem um filme que eu fiz que eu amo ter feito, foi durante a pandemia, chama Circuito. Será que acha É o um circuito? curta. O circuito Eu até curta? enviei para ti uma cena. A cena é meio foi perigosa. Uma das últimas coisas, né? Não, mas não... É uma cena perigosa, mas é curtinha. É o curta do curta. É curta do curta. Esse circuito. curta foi feito pelo Alan Souza e o Leão Neto. Tem a certo? cena aí. E é uma policial, a minha personagem é uma policial que está prestes a se aposentar, e aí ela se depara com essa coisa de... Essa cena aí? Ó, deixa eu Vamos ver essa cena, então. Porque você ganhou um prêmio agora com esse curta, né? Foi, 2 prêmios. Ah, foi aonde? Um no Rio Grande do Sul, outro em Pernambuco. Olha aí. Esse curta, né? Cadê? Tu vai aparecer aí. Aí. Como é o título? Circuito, é? Marta Aurélia atuando no curta-circuito, né? Então, esse ali foi um pedacinho da cena que ela atira no outro personagem, né, mata. E aí ela fica atordoada, porque foi uma coisa repentina, ela nunca, talvez, não sei se ela matou alguém na... Uau! Aí o Danilo Aí o Danilo resolveu acabar o programa. Chega, botou a marca. Danilo, pelo amor de Deus, mano. Faça isso não, nós estamos terminando o programa aqui. Aí, Danilo, rapaz. Danilo hoje eu estou com o gasto dele, tá também, rapaz. Eu perdi o cabo, mas o Danilo viajou 8.000 quilômetros nessa campanha pelo estado do Ceará, viu, Martins? Então, aí esse filme, ele ganhou um prêmio chamado Samburá, no Cine Ceará, né? E também que o festival que eu fui homenageada também, né? Aí nos anos você da já foi homenageado no Cine Ceará, já foi homenageado em vários... pelo Carri, no Festival do Carri também.
E aí houve esses prêmios agora, né, no Festival Santa Cruz, lá no Rio Grande do Sul, e esse Cine Jardim, lá em Pernambuco. Parabéns, Fiquei super feliz, né? Você merece. Parabéns, Martim. Então, estamos aqui terminando o Arte e Militância essa quarta, e vou pedir aqui para o Vlamir falar alguma coisa, entregar um presente para você, o nosso cachê artístico. Pronto, Martim. Aqui é um presente aqui do Arte e Militância. Não é um retrato, é uma representação artística, né? Bem especial. Rapaz, Vlamir, você voltou com o gás todo, viu? Economizou. Olha não, aí, rapaz. Que lindo. Peraí, rapaz, ficou muito bonito, Vlamir. Que lindo. Olha aí, rapaz, ele voltou com o gás todo. Obrigada. Rapaz, é o seguinte, viu? depois a gente passou aí um programa semana passada, como eu estava perdendo o cabo, e aí eu botei o caldeirão, não fiz o programa, estamos retornando agora. Ficou muito bacana, Vlamir, é a expressão dela mesmo, a energia aí, né? Explica aí, energia, isso mesmo. É a Aí. representação do campo energético dela, né? Olha aí, Vlamir. Então, com isso aí, e um som de Marta Aurélia, bote aí qualquer música que você achou, menos aquele tiro. Mas bote aí a Martinha cantando alguma coisa. Tectônica tem imagem, tem? Danilo acha, tectônica aí cantando, voz. Tectônica, já tem áudio, é? Gente, quero agradecer mais uma vez todos aqueles que assistem o nosso programa, que divulgam, compartilham, um programa independente. Queria Ser Santo, que é um videoclipe, né? Ó, Queria Ser Santo, é um videoclipe. Pronto, vamos terminar um pouquinho com esse videoclipe. Queria Ser Santo. Ele Queria Ser Santo. Ele Queria É uma Ser música Santo. minha, Pronto, é uma um música videoclipe que eu fiz lá no Porto Iracema com os estudantes Ótimo. de audiovisual. Maravilha. E o Antônio isso aí. Luiz Mendes foi o nosso fotógrafo maravilhoso. Então, Tem a participação da Yasmin Chirran, olha aí, Yasmin. então, massa, maravilha. Então, com esse trecho desse clipe de Ele Queria Ser Santo, a gente encerra aqui o Arte e Militância. Desejamos a todos que curtam esse programa, que divulguem, compartilhem. Gente, vamos compartilhar, vamos curtir e vamos conhecer as histórias de vida dos nossos agentes culturais, dos nossos artistas, porque é muito importante conhecer a resiliência, a resistência, a formação, a origem, todo esse conjunto de obras que eles vão construindo, tecendo essa grande teia da cultura cearense. Eu só agradeço. Posso falar que tem um show marcado para o dia 28 de novembro, lá no UB Porto Dragão. Ótimo, dia vai 28, ser desse gente. projeto que a gente não encontrou aqui, a música tectônica. Então pronto, vai ser do projeto dia 28 do Uber Dragão ali, né? Ali no Dragão do Mar, Porto dia 28. Dragão, Então, né, que dia horas, 28 de Martinha? novembro, Que horas? deve ser 7 horas da noite, porque Beleza, é uma quinta-feira. Gente, então vamos aí, quem curtiu aí, Vamos quem já nessa. curte a Martarela, vamos É de lá grátis. prestigiar. Obrigado, gente. Gratidão, Flamir de Souza, voltou com o gás todo. Obrigado, Danilo, obrigado, Martarela. Vamos lá. Tchau, Ele gente. dava a volta, ele queria ser, ele queria casa, ele queria crer, que ele queria ser santo. Dizem que tinha esquizofrenia. Ele queria poesia, ele vivia à deriva, brincava de não ser.